Bom dia, amados, e a graça e a paz do Senhor Jesus. Estando ali sentada e ouvindo desde o início, eu pedi a Deus que desse uma testificação, né, com essa palavra. E desde a primeira abertura aqui com o irmão, é o Senhor testificando, no louvor, em tudo. E eu creio, assim, que nem precisava pregar, né, irmãos? Depois de tanta palavra, de tanta coisa que o Senhor já nos permitiu ver e ouvir hoje, mas uma das coisas é obedecer, né? Se o Senhor me deu uma palavra, é porque essa palavra precisa ser trazida para a igreja. E o título ali que foi colocado nessa palavra é o propósito divino e as lutas pessoais. E coloquei ali como título dessa palavra que o Senhor me deu, Jeremias, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Ali a palavra que veio, a palavra do Senhor que veio a Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Jeremias, filho de Ilquias, um sacerdote da ordem de Abias, nasceu em Anatote, em apenas 3 quilômetros de Jerusalém. Ilquias, o pai de Jeremias, foi o mesmo sacerdote que encontrou o livro da lei durante o reinado do rei Josias, filho de Manassés. O significado do nome Jeremias é, de acordo com a etimologia hebraica, Deus exalta, ou Deus é sublime. Amém? Uma pausa aqui. O pastor acabou de dizer que não tem uma ordenança para consagrar os filhos a Deus. Mas aqui o próprio Deus, ele consagra no ventre. Como ele disse aqui, que Jeremias foi consagrado no ventre. Antes dele nascer, o Senhor já o tinha designado para profeta às nações. Amém? E aqui diz que ele era filho de Ilquias. Ilquias era um sacerdote da ordem de Abias. Quando o rei Davi dividiu os turnos de sacerdote para ministrar diante de Deus, o pai de Jeremias era um deles, né? E Ilquias foi poderosamente usado por Deus. Na palavra diz que quando o povo tinha se rebelado, aqui diz que já estavam indo para o exílio. Eles tinham abandonado a fé, tinham deixado de crer e tinham deixado de adorar a Deus. E Ilquias, eles tinham, irmãos, tipo assim, jogado a palavra de Deus pro almoxarifado. Ilquias foi aquele que encontrou a palavra de Deus, o livro da lei, e ele trouxe ao rei Josias. E ali foi lido diante do rei, e o rei tomou posição. Ele se posicionou e ele se propôs no coração a executar a palavra de Deus e a restaurar a fé no coração do povo.
É tanto que o rei Josias foi o primeiro a celebrar a Páscoa, depois de tantos anos que o povo não celebrava mais. O povo tinha apostatado da fé. Tinham deixado de crer no Deus poderoso, no temível Deus, no Deus criador e sustentador do universo, no Deus que tinha tirado eles da terra do Egito e até aquele ponto estava conduzindo eles. Apostasia, irmãos. Deixaram de crer. E o ministério de Jeremias foi um ministério, irmãos, penoso, triste. E eu digo assim, eu sofri esses dias, assim, preparando essa palavra. O Senhor me fez, assim, sentir aquilo que Jeremias sentiu. Dor, tristeza, angústia de ver o sofrimento do seu povo. O povo do Senhor sendo levado cativo. Porque ele presenciou tudo aquilo que ele profetizou. Raros profetas presenciaram o cumprimento das profecias. Mas Jeremias, ele foi junto. E ele presenciou e ele sofreu junto. O ministério e a vida de Jeremias foi conhecido como o profeta chorão. Ele era um homem que chorava, um homem quebrantado, um homem que sentia a dor do seu povo, que ele se fazia um com eles. E Jeremias dedicou aproximadamente 40 anos da sua vida a pregar, a profetizar e a exortar a nação ao arrependimento. E esse Jeremias, ele morreu com quase 100 anos no Egito, apedrejado, irmãos, apedrejado. Ele intercedia, orava incessantemente pelo povo, mesmo diante da resistência e incredulidade. Avisou o povo de Judá de uma terrível desgraça. Ia cair sobre eles como castigo pelos pecados, pois, além de servirem outros deuses, havia um falso sentimento de segurança, derivado do fato de que o templo do Senhor estava entre eles. Ele dizia templo do Senhor, né? Templo do Senhor. Jeremias ainda vivia quando as suas profecias se cumpriram. Ele estava presente quando o rei Nabucodonosor, no ano de 586 a.C., destruiu a cidade de Jerusalém, incendiou o templo e levou como prisioneiros para a Babilônia o rei de Judá e grande parte do povo. Em Jeremias, no capítulo 7, no versículo 1, eu não sei se pode colocar, está aí? A palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali essa palavra. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confie em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Mas, se de fato emendarem os seus caminhos e as suas ações, se de fato praticarem a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente neste lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos pais de vocês, desde os tempos antigos para sempre. Amém? Eis que vocês confiam em palavras falsas que não servem para nada. Então, o povo, eles confiavam que eles estavam ali em Jerusalém, que eles eram as tribos do Senhor, e que eles tinham o templo do Senhor, e eles idolatravam esse templo. Esse templo era um ídolo na vida deles. Eles achavam que porque eles tinham o templo ali, eles podiam fazer acontecer, que nada ia sobrevir de mal a eles, né? Então, eles confiavam. O templo se tornou uma idolatria.
e por isso ele foi destruído. Muitas vezes esse templo foi destruído e reconstruído. E nós sabemos hoje, irmãos, nós estamos em eminência desse templo ser reconstruído novamente. Hoje, desse templo, só tem as ruínas, só as pedras, onde os judeus vão lá colocar os seus pedidos de oração naquelas gretas das pedras, né? E o povo fica ali, ainda hoje, idolatrando aquele lugar e adorando aquelas pedras, onde Jesus disse que seria destruído, não ia ficar pedra sobre pedra, e que ele ia ser destruído, mas que em 3 dias seriam reconstruídos, porque ele estava falando do seu próprio corpo, o templo verdadeiro do Senhor, né? Então, irmãos, Jeremias, ele foi profeta levantado para alertar o povo sobre o perigo e falar de arrependimento. Era essa a pregação de Jeremias. Arrependei-vos, voltar a praticar as primeiras obras, para que o mal não chegue. E o Senhor, sempre ele faz isso. Antes que aconteça um grande mal, ele envia os profetas para alertar, para exortar, para dizer, o perigo está vindo, e se vocês não se consertarem, vocês vão sofrer, né? E ele foi, o próprio corpo de Jeremias, a vida dele foi usada como um tipo de coisa que ia acontecer com o povo através da própria vida dele. Jeremias, ele foi como outros homens de Deus que eles tipificavam Jesus e, através da própria vida deles, eles eram um exemplo para o povo. Então, as autoridades e o povo não receberam bem as mensagens de Jeremias. Ele foi rejeitado, perseguido e até preso. Deus pediu a ele que não se casasse, nem tivesse filhos, fazendo da própria vida do profeta um aviso para o povo. Essa ordem é detalhada em Jeremias, no capítulo 16, do versículo 1 ao 13. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, não case, nem tenha filhos ou filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, a respeito das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nessa terra. Morrerão de doenças terríveis e não serão pranteados nem sepultados. Servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e os seus cadáveres servirão de alimento às aves do céu e aos animais selvagens. Porque aqui, assim diz o Senhor, não entre em casa onde há luto, nem vá pranteá-los ou consolá-los enlutados, porque deste povo retirei a minha paz, diz o Senhor, e também a minha bondade e a minha compaixão. Nessa terra morrerão, tanto grandes como pequenos, e não serão sepultados. Nem prantearão por eles, não se farão por eles cortes na pele, nem por eles se rasparão as cabeças. Também não entre na casa em que há banquete, para sentar-se a comer e a beber com eles. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar, diante dos olhos de vocês, e enquanto vocês ainda estiverem vivos, o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a da noiva. Quando você anunciar a este povo todas essas palavras, eles perguntarão: por que o Senhor nos ameaça com todo esse grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então você responderá: porque os pais de vocês me abandonaram, diz o Senhor, e foram atrás de outros deuses, os serviram e os adoraram. Eles me abandonaram e não guardaram a minha lei. Vocês fizeram pior do que os seus pais, porque eis que cada um de vocês anda segundo a dureza do seu coração maligno.
para não me dar ouvidos. Portanto, eu os lançarei fora dessa terra, para uma terra que nem vocês, nem os seus pais conheceram. Ali vocês servirão outros deuses, dia e noite, porque não terei misericórdia de vocês. Dura, né, irmãos? Muito dura a palavra. Pesada. Aqui no versículo 5, ele diz aqui na parte B do versículo: porque deste povo retirei a minha paz, diz o Senhor, e também a minha bondade e a minha compaixão. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. O Senhor tenha misericórdia de nós, que não nos retire a nossa paz, que não retire a sua bondade, que não retire da nossa vida a compaixão. Porque dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Dura coisa é cair na mão do Deus vivo. E esse povo aqui perguntava, mas por que essa ameaça? Por quê, né? Toda essa maldade, toda essa desgraça que vai vir sobre nós. E ele mandou Jeremias responder. Por quê? Porque então você responderá. Porque os pais de vocês me abandonaram, diz o Senhor. Foram atrás de outros deuses. E os serviram e os adoraram. Eles me abandonaram e não guardaram a minha lei. Deus não faz nada que não seja com justiça, com juízo, com graça, com misericórdia, porque até na correção do Senhor há a bondade, a misericórdia e a compaixão. O Senhor, ele demonstra, e a palavra diz que Deus é amor. Amor. O amor não é um sentimento que hoje se traduz de outra maneira como um sentimento de sensualidade ou de afeto. Não. O amor de Deus é justiça e juízo também. E que Deus tenha misericórdia de nós. E aí, irmãos, segue a palavra. A luta interna e a dor de um profeta. Jeremias sentia-se constantemente pressionado entre a vontade de Deus e a teimosia do povo. Era desafiador transmitir a mensagem de advertência a uma nação que se recusava a acreditar nele. Essa angústia o levou a expressar profunda tristeza e até amaldiçoar o seu nascimento, conforme em Jeremias, no capítulo 20, do versículo 14 ao 18. Veja aqui, irmãos, o que está escrito. Maldito o dia em que eu nasci. Não seja bendito o dia em que a minha mãe me deu a luz. Maldito o homem que deu a notícia a meu pai, dizendo, nasceu o seu filho, e é um menino, causando-lhe grande alegria. Que esse homem seja como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Que ele ouça gritos de dor pela manhã e alarido de guerra ao meio-dia. Porque não me matou no ventre materno, então a minha mãe teria sido a minha sepultura e ela teria ficado para sempre grávida. Porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza e para que se consumam de vergonha os meus dias? Então, irmãos, o homem de Deus chegou a esse ponto de desejar não ter nascido, ao contrário de ter que transmitir toda essa mensagem e ver o sofrimento do seu povo, da sua nação, dos seus irmãos, dos seus conterrâneos. A dor e o desespero não foram exclusividade de Jeremias. Outros grandes homens de Deus também manifestaram suas fraquezas e medos em momentos de aflição, desabafando diante de Deus, como está escrito no livro de Jó. Jó 3:3.
também o Jó pediu: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Que aquele dia se transforme em trevas e Deus lá de cima não se importe com ele, nem resplandeça sobre ele a luz. Que as trevas e a sombra da morte se apoderem desse dia, que uma nuvem habite sobre ele, que tudo o que pode escurecer o dia o espante. Aquela noite, que dela se apoderem dessas trevas, que ela não se alegre entre os dias do ano, nem entre na conta dos meses. Então, irmãos, Jó também foi um destes homens que desejou não ter nascido, pelo sofrimento tão grande que ele estava passando, né? E a gente sabe muito bem pela palavra de Deus que Jó estava sendo provado. Jó estava na prova porque o próprio Deus tinha permitido. Porque o inimigo estava afrontando a Deus, dizendo que Jó, ele bendizia a Deus, porque ele era abençoado em tudo, ele não tinha passado por nenhum sofrimento. Então, o próprio inimigo ali, ele colocou Jó à prova diante de Deus, né? Tira dele tudo que ele tem, para ver se ele não vai te amaldiçoar, se ele não vai murmurar, se ele não vai reclamar. Então, irmãos, muitas vezes o sofrimento que nós passamos, aquilo que nós passamos, nós não sabemos. O que o inimigo está requerendo lá diante de Deus sobre a nossa vida. Nós estamos na prova. E como nós tivemos esse retiro aí, e as palavras que vêm em seguida, irmãos, é que nós estamos mudando de nível. Nós estamos subindo um degrau. Mas só que para mudar de nível, tem as provas, irmãos. Não tem o vestibular, não tem a pós-graduação, não tem o doutorado, tudo isso são provas. E tem que ser aprovado para poder subir de nível, irmãos. Porque se não for aprovado, vai repetir aquela prova quantas vezes forem necessárias para alcançar a subida do degrau e do nível. O Senhor está fazendo isso conosco. Nós estamos na prova. E que Deus tenha compaixão de nós e nos dê força e estrutura para passar na prova, para não ser repetida na nossa vida, né? Elias desejou a morte também, irmãos. Elias, ele desejou morrer também. Elias desejou a morte em 1 Reis 19:4. Diz lá: ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer, e orou, e falou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. E eu fico imaginando nós, irmãos, nós, esses grandes homens de Deus. Elias que viu descer fogo do céu. Elias que presenciou tantas maravilhas, irmãos. Como o irmão Ícaro disse aqui, nós não vimos, mas nós cremos. E muitos desses homens viram o agir de Deus. O Senhor falava com eles como se fala com um amigo. E eles desejaram morrer. Tão dura era a prova. Elias disse isso aqui quando ele estava fugindo de Jezabel, né? Logo em seguida que ele tinha visto descer fogo do céu e consumir todo aquele sacrifício, né? Moisés também expressou um desejo similar em Números, no capítulo 11, no versículo 15. Diz assim: se é assim que me tratas, peço-te que me mates de uma vez, se achei favor aos teus olhos, para que eu não veja esse mal. Essas passagens mostram que mesmo figuras de grande fé tiveram momentos de desânimo, de desespero. Lá em Gênesis, irmãos, essa palavra não está aí, Dani. Agar.
Gênesis, no capítulo 21, versículo 15 ao 20, diz que Agar, quando ela foi mandada embora com Ismael, que o Senhor ordenou que Abraão despedisse Agar, porque Ismael não era o filho da promessa. E ela foi no deserto ali, quando ela pensou que o filho dela fosse morrer. Porque tinha acabado a água, tinha acabado a comida, não tinha água. E ali, Agar, ela desejou morrer. Ela desejou morrer e disse, Senhor, me mate logo antes que eu veja a perdição do menino. Que ela não queria ver o filho morrer. E ali o Senhor respondeu a Agar. O Senhor respondeu a ela que o filho dela seria uma bênção. E que seria pai de muitas nações, e que ele seria poderoso em Deus, né? Então, irmãos, a promessa de Deus, ela se cumpre. Mesmo em meio à dor, Deus incentivava o povo ao arrependimento e à oração para buscá-lo com sinceridade e entrega de coração, conforme a palavra, a promessa em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 13. É uma palavra muito conhecida nossa, onde diz, vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. E ainda diz, clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, né? Então, o Senhor sempre ele estava incentivando ali, através do profeta Jeremias, o povo a buscar a Deus, né? E está escrito isso lá, que eu acabei de dizer aqui, Jeremias 33, 3, né? E a palavra diz aqui, quando nós chegamos ao nosso limite, a resposta de Deus é manifestar a sua glória, irmãos. Deus ele não responde conforme as nossas perguntas. Porque muitas vezes nós queremos saber coisas que não é necessária. Mas quando nós fazemos perguntas a Deus, ele mostra a sua glória, mostrando o seu poder, ele mostrando quem ele é. E nós temos como Jó, né? Quando Jó estava naquele monte de indagação ali, perguntando para Deus por quê, querendo se justificar diante de Deus, e ali o Senhor mostrou, fez passar diante dele toda a sua glória, para que ele visse quem é Deus, para ele conhecer o Deus que estava falando com ele. E Jó chegou ao ponto de dizer, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de ver, né? De hoje estar diante do Senhor, né? Então, irmãos, nós precisamos conhecer o nosso Deus. O Senhor, ele mostra a sua glória. O Senhor, ele mostra o seu poder. Ele é o Deus soberano. O Senhor é o Deus que os irmãos cantaram aqui. Temível Deus. Temível Deus. Tu és temível Deus. E ai de nós se perder o temor do Senhor. Porque o temor não é medo, irmãos. Temor é respeito, temor é reverência, o temor é o reconhecimento da soberania de Deus. Isso é temor. É nós saber que o Senhor é o Deus, criador e sustentador de todo o universo. Que tudo que existe e que há no mundo foi feito por Ele. Não só na terra, mas nos céus também. Então, Ele é o Deus que conhece as estrelas pelo nome. E que, apesar de toda a sua grandeza, majestade, soberania e poder, nos ama. E conhece cada um de nós pelo nome. E o Senhor diz na sua palavra que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Saber como Deus nos conhece. O Senhor nos conhece muito mais que nós mesmos. E Ele quer que nós mesmos nos conheçamos, conforme Ele fez com Jó. Para que ele se conhecesse, né? E quando o Senhor levou o povo lá para o deserto, que permitiu aquele povo ter fome, sede, era para que eles mesmos se conhecessem. Saber o que estava no coração deles, porque Deus conhecia cada um deles. Deus sabia de tudo. Quem eram os rebeldes, quem ia voltar para trás, quem ia blasfemar, quem ia murmurar. O Senhor conhecia tudo, sabia tudo. Mas aquele povo, ele
eles precisavam se conhecer, né? E nós sabemos, irmãos, é importante lembrar que o medo não nos impede de morrer, mas nos impede de viver. O medo é um sentimento terrível, irmãos. As fraquezas desses grandes homens de Deus não anulam o seu legado, mas revelam a humanidade de sua fé. Deus tem um plano e um propósito único para cada um de nós. Com suas lutas e vitórias, eles estão no rol dos heróis. É só lá ir para Hebreus 11 que vai ver. Todos eles estão lá. Jeremias é um dos que está na lista. Jó, Moisés, Daniel, Samuel, Ezequiel, todos estão lá no rol dos heróis, né? Quando Jesus interrogou seus discípulos sobre quem as pessoas diziam que ele era, muitos acreditavam que ele era Jeremias, ou um dos profetas ressuscitados, como registrado em Mateus, no capítulo 16, do versículo 13 ao 14. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Eles acreditavam, irmãos, na reencarnação, os fariseus, os saduceus, e eles acreditavam que Jesus era um desses profetas que tinha reencarnado, voltado ali. E aí, Jesus, para se certificar que os discípulos realmente sabiam quem ele era, fez a pergunta para eles, e também para saber o que o povo estava falando a respeito dele. Quem era ele? Ele era um dos profetas? E ali que Pedro respondeu, né? Tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Salvador. Porque eles estavam reconhecendo ali Jesus como Filho de Deus, né? Isso demonstra o impacto e o reconhecimento da figura de Jeremias em sua época. A aplicação que nós podemos fazer dessa palavra para nós, né? Não há lugar para melindros, irmãos. Não há. Exige equilíbrio, capacidade de não se ofender. E esse é um dos nossos alvos ali de oração. Capacidade de não ofender as pessoas e a capacidade de não ser ofendido, irmãos. Os homens, as mulheres de Deus não eram melindrosos. Se eles tinham que reclamar alguma coisa, eles iam reclamar com o próprio Deus. Não ia se ofender com seu semelhante, com seus irmãos. Se colocava diante de Deus, reconhecendo suas fraquezas e falando com o próprio Deus, né, irmãos? E nós também. Nós também temos que ter essa capacidade. Tem alguma coisa nos afligindo? Vamos ao intercessor. Jesus é o nosso intercessor. Vamos ao nosso advogado supremo, que defende as nossas causas, viu, Maria José? Jesus é o nosso advogado. Jesus é o nosso advogado e ele está nos defendendo continuamente diante do tribunal de Deus. Deus é o justo juiz. O Senhor é o justo juiz e Jesus é o nosso advogado. A vida de Jeremias nos oferece lições profundas para a nossa jornada de fé. Primeiramente, ele nos lembra o chamado da vocação divina, que ela pode vir acompanhada de grandes desafios e sofrimentos. Jeremias foi chamado a proclamar uma mensagem impopular, enfrentando rejeição e dor. No entanto, sua fidelidade, mesmo em meio à angústia, é um testemunho poderoso. Isso nos ensina que, mesmo quando nos sentimos desanimados ou incompreendidos em nosso serviço a Deus,
a perseverança é essencial. Nós não podemos, irmãos, querer agradar. Nós temos que transmitir aquilo que a palavra de Deus diz. E eu, quando foi para trazer essa palavra, eu até disse, gente, eu vou pedir, falar igual o pastor Irã. O pastor Irã, já algumas vezes eu ouvi mensagem dele, ele falando, irmãos, vou pedir perdão antes de começar. Antes de começar, vou pedir perdão aqui pela chicotada aqui, pelas varadas que eu vou dar. Então, irmãos, o profeta, ele não era bem quisto nem aceito. A mensagem dele não era popular. Ele não falava para agradar o ouvido, nem para inflar o ego de ninguém. A mensagem do profeta era mostrar o erro e advertir para a consequência do erro e conduzir ao arrependimento. A exortação do profeta era essa, porque ele sabia o que ia acontecer. Então, irmãos, muitas vezes a gente fala palavras duras, o Senhor nos usa para exortar, para corrigir, para edificar, conforme diz a palavra. Nem sempre a palavra ela é um bálsamo. Às vezes não é isso que nós estamos precisando. E conforme o João Batista dizia ali, arrependei-vos, pois é chegada a vós o reino de Deus. Né? E o próprio Jesus disse, arrependei-vos, pois é chegada a vós o reino de Deus. Nós estamos no reino de Deus. Nós estamos no tempo da graça. Nós estamos nos tempos finais, nos últimos dias, irmãos. Nós não sabemos o que irá acontecer amanhã. Mas o prenúncio não é bom. Como o pastor Nataniel disse, né? Vem aí um rolo compressor. É isso que está vindo. Esse rolo compressor, ele vai passar por todas as nações. E nós sabemos que a palavra do Senhor, ela vai se cumprir. E ela está se cumprindo dia após dia. Está se cumprindo. A palavra do Senhor, ele diz que vai passar o céu e a terra. Mas a sua palavra não vai passar, vai se cumprir. Tudo aquilo que está escrito vai se cumprir. Então, irmãos, é tempo da gente botar a casa em ordem, como diz a palavra. O prumo do Senhor, o nível, passar a régua. Vamos ver o que está precisando ser feito na nossa própria vida, né? Porque a palavra do Senhor nos conduz ao arrependimento. E o Senhor traz à memória coisas que precisam ser consertadas na nossa vida, né? Então, mesmo, irmãos, que a nossa mensagem não seja para inflar o ego de ninguém, mas ela é um testemunho poderoso. E a nossa perseverança, ela é essencial. E Deus nos ajude a cumprir a nossa parte. Porque se nós nos calarmos, as pedras vão se levantar, como Jesus disse, né? Se eles se calarem, as pedras clamarão. E muitas pedras já estão clamando, irmãos. Muitas pedras já estão clamando. Porque se nós não cumprirmos a nossa parte, o Senhor vai levantar outros fiéis para cumprirem aquilo que tem que ser feito, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. E, em segundo lugar, essa foi a primeira. Em segundo lugar, a abertura de Jeremias sobre as suas fraquezas e desespero, a ponto de amaldiçoar o seu próprio nascimento, é um lembrete de que não precisamos esconder nossas lutas de Deus. Ele sabe tudo, irmãos. Pelo contrário, a honestidade com nossos sentimentos, medos e frustrações é um caminho para a intimidade com Ele. Assim como Jó, Elias e Moisés, Jeremias nos mostra que é permitido descarregar tudo diante de Deus. O que sentimos, a nossa vulnerabilidade, é uma força e não uma fraqueza, irmãos. O Senhor, Ele não chamou homens poderosos, Ele não chamou homens sábios, Ele não chamou os poderosos da época, mas Ele chamou pessoas simples,
pessoas humildes, pessoas que reconheciam sua humanidade, sua fraqueza, suas debilidades, que não se achavam capazes, como Jeremias disse, não sei falar, o outro também não sei falar. Nós também não sabemos, irmão, nós não sabemos falar, muitas vezes não sabemos o que dizer, mas quem nos capacita é o Senhor. O Senhor é que nos dá a sabedoria, o Senhor é o que nos ensina, o Senhor é o que nos ajuda. Nós temos o Espírito Santo, o Mestre, para nos ajudar. Nós não estamos sós, Ele está conosco. E Jesus, Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco. Então, irmãos, o nosso medo, as nossas angústias, elas têm que ser conhecidas do Senhor. Nós temos que ser sinceros. Falamos sobre isso, a pastora falou sobre isso. O vaso precisa ser sincera. Tem que mostrar as rachaduras para o Senhor, para Ele consertar, para Ele poder corrigir, para poder colar, irmãos, aquilo que precisa ser colado, consertado em nós. Nós precisamos nos achegar. Sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. É o que está escrito lá em Filipenses, irmãos. Nós temos que levar para Deus tudo. Nós não temos que carregar nosso fardo, nossa carga sozinhos. Nós temos que dividir, nós temos que nos abrir com os irmãos. Pedir socorro. Não ter vergonha de confessar nossas fraquezas. Nós não somos super-homens, super-mulheres, não. Não somos. Não somos como o outro herói dizia lá, eu tenho a força, né? Eu não tenho força nenhuma, minha força vem do Senhor. O Senhor é a minha força, o Senhor é o que me sustenta, o Senhor é o que me cuida. Ele é a minha força vem dEle. Sem Ele eu não sou nada, né? Finalmente, a história de Jeremias nos assegura que mesmo nos momentos de maior escuridão e limite, Deus está presente e tem um propósito maior. A vida de Jeremias nos encoraja a confiar que Deus tem um projeto único e maravilhoso para cada um de nós. E que nossas fraquezas não invalidam nosso papel como membros da igreja, que é um só corpo. O Senhor sabe quem somos nós e o que precisamos. Mas muitas vezes Ele quer ouvir da nossa boca. Ele quer que a gente apresente a Ele a nossa vulnerabilidade. Ele sabe onde está a nossa fraqueza. E é Ele que vai nos dar força para vencer. É Ele que vai fortalecer o nosso homem interior para que a gente possa resistir ao pecado e ao mal. Mas nós precisamos, irmãos, precisamos ir para diante do Senhor e entregar tudo a Ele, né? Não ter medo da morte, irmão, porque a morte é o maior medo do ser humano. Todo ser humano tem medo de morrer, desde lá do Éden, que foi a primeira consequência do pecado, foi a morte. E o maior medo do ser humano é morrer, irmãos. É o maior medo que o ser humano tem é da morte. Mas em Jesus nós podemos perder esse medo, né? Está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 15 ao 54. Se puder encontrar aí, não está na palavra, mas 1 Coríntios, versículo 15 ao 54. 1 Coríntios 15, versículo 15. Diz aqui:
Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, por que, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé de vocês, que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. O apóstolo Paulo estava falando isso. A nossa fé não é só para essa vida, não. E se nós não cremos que Jesus ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação, tudo que nós fazemos é em vão. Se Jesus não ressuscitou, mas Jesus venceu a morte. E está escrito lá na palavra, do versículo 54, desse mesmo capítulo 15 ao 58. Diz aqui: e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque, prosseguindo aqui, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados, aqui vem nosso lema do projeto. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Não é em vão o nosso trabalho. Ele tem uma recompensa, né, irmãos? E lá no Evangelho de João, no capítulo 11, terminando, irmãos. Estou terminando. João, capítulo 11, versículo 25. Está aqui, né? Então, Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós cremos e nós cremos que nós vamos viver eternamente com o Senhor, porque da mesma forma que ele venceu a morte, nós também venceremos. E essa fé que todos esses homens de Deus tinham, e por isso eles cumpriram a missão dele cabalmente, é porque eles esperavam por essa recompensa eterna. Eles conheciam a Deus, mesmo eles não conhecendo Jesus, mas eles já profetizavam sobre Jesus. E eles falavam sobre o Messias, eles sabiam que o Messias viria. Jeremias profetizou sobre o Messias, Isaías profetizou sobre o Messias, todos eles. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é falando de Jesus, o Messias, o Salvador, o Redentor, o que venceria a morte, o que pisaria a cabeça da serpente. E nós, irmãos, nós temos Jesus. E por isso nós temos essa capacidade, como eles tiveram, de cumprir a nossa missão e de vencer, irmãos. Somente pelo Senhor. E tem aqui a palavra para a PUC, né, irmãos? As perguntinhas, né? O que podemos aprender, né? Sobre a fidelidade de Jeremias ao seu chamado, mesmo meio à dor e à rejeição. Segundo, o texto menciona que Jeremias, Jó, Elias, Moisés expressaram profundo desânimo e desespero diante de Deus, porque é importante para o cristão ser honesto e vulnerável com Deus sobre seus medos e frustrações, em vez de tentar esconder suas fraquezas. Muitos hoje querem ser fortes, né? Poderosos, mulheres poderosas, os homens fortes, né? Deus tenha misericórdia de nós, porque só com Ele nós podemos vencer.
compartilhem exemplo de como buscar a Deus de todo o coração ou clamar. Ele trouxe resposta ou revelação em suas próprias experiências, como a imperfeição dos heróis bíblicos nos encoraja em nossa própria jornada de fé. Então, irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos dê essa capacidade de nos prostrar, de nos render diante de Deus, porque nós temos que nos render, irmãos. A bandeirinha branca apresentar diante do Senhor. Eu me rendo, eu me prostro, eu me entrego, porque sem Ele nada podemos fazer. Sem o Senhor nada podemos fazer, né? E que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Deus tenha misericórdia de nós e nos capacite dia a dia para cumprir a parte que nos cabe. Sabendo uma coisa, irmãos, nenhum de nós nasceu por um erro, por um engano. O Senhor projetou cada um de nós lá, antes da fundação do mundo. O Senhor nos projetou. E o projeto de Deus na nossa vida, ninguém pode mudar. Nós somos projeto de Deus. Porque muitos dizem assim, eu nasci num lar todo desajustado. Deus sabia. E Ele sabe tudo. E se Ele permitiu que nós viéssemos a esse mundo, é porque Ele tem um propósito na nossa vida. Não importa quem foi nossos pais, avós, bisavós, nossos anteriores antepassados. Não importa. O que importa é o que Jesus fez e o que nós somos hoje. Isso é o que importa, né? Vamos orar, irmãos? Vamos nos colocar diante de Deus.